No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi age com estratégia e precisão. Sem que Mércia perceba, ele coloca uma escuta e um GPS na bolsa dela. Se tudo der certo, finalmente terá acesso às conversas e deslocamentos da mulher, e assim poderá desmascarar os planos de Molina. Enquanto isso, Rhodes se aproxima de Viola e solta uma informação que a faz gelar. Gavião pode ter algo que te ajude a entender o que realmente aconteceu, ele diz, deixando no ar um mistério. Viola franze a testa intrigada. Será que há algo que ela ainda não sabe? Mas o jogo de gato e rato não dura muito. Mércia, sempre atenta, repara algo estranho em sua bolsa e, ao vasculhar, descobre os dispositivos que Mavi plantou. Seus olhos se estreitam de fúria. Então ele acha que pode me enganar? Murmura, já planejando sua retaliação. Enquanto isso, Luma faz uma descoberta que pode virar o jogo. Ela descobre que Rudá esteve no heliponto à procura de Mércia. Sem perder tempo, corre para contar tudo a Mavi e Iberê. Se ele estava lá, é porque sabia que tinha algo grande acontecendo. Ela afirma, convencida de que essa pista pode levá-los à verdade. Determinado a ir até o fim, Mavi une forças com Luma, e juntos, eles conseguem um endereço crucial, o de Julius Ayer. O nome pode parecer desconhecido para muitos, mas eles sabem que esse homem pode estar diretamente envolvido nos esquemas de Molina. Sem hesitar, eles tomam uma decisão ousada e mandam Iberê até a Suíça para investigar. Agora, o que Iberê descobrirá pode mudar tudo, e mais. Com Mércia sabendo que está sendo vigiada, o perigo nunca esteve tão próximo. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Molina acha que está no controle, mas seu fim está próximo. Traída, Mércia prepara sua vingança, enquanto Luma dá o golpe final. Quando o vilão se vê encurralado, seu destino é selado de forma impiedosa e sua morte surpreende a todos. Luma encara o envelope em suas mãos. Seu coração martela forte no peito, mas sua expressão permanece inabalável. O que ela está prestes a fazer pode colocar tudo a perder ou garantir a sua vitória. Ela desliza a ponta dos dedos sobre o papel antes de fechá-lo com firmeza. É agora ou nunca, murmura. Ela sai de casa determinada, cruzando as ruas movimentadas até o correio mais próximo. Seus olhos percorrem o espaço como se esperasse ver Molina surgir das sombras a qualquer momento. Mas ele ainda não sabe. Ainda não faz ideia do golpe que está prestes a desmoronar sobre ele. Com um último respiro, Luma desliza o envelope para dentro da caixa de correio. A mensagem está a caminho. Em Genebra, o céu cinza pesa sobre a cidade. No casarão de Julius Ayer, o mordomo retira a correspondência do dia e franze a testa ao ver um envelope sem remetente. Seu instinto diz que aquilo não é uma simples carta comercial. Ele sobe as escadas em passos lentos, analisando a textura do papel entre os dedos. Depois de um breve momento de hesitação, usa um estilete para abrir o envelope. Os olhos do mordomo percorrem cada linha da carta, e um calafrio percorre sua espinha. Ele engole seco. Luma sabe. Ela ligou os pontos, descobriu sobre Julius Ayer e agora está tentando me chantagear. Mércia arregala os olhos. Isso é sério? Molina se aproxima dela, a fúria cintilando em seu olhar. Você não faz ideia do quão sério. O silêncio entre os dois é cortante. Então, como um fio desencapado prestes a soltar faíscas, Molina sussurra. Mas eu vou resolver isso. Do meu jeito. Mércia sente um arrepio percorrer sua espinha. Algo na voz dele diz que Luma não tem ideia do perigo em que acabou de se meter. Molina encara Mércia com um olhar gélido, os músculos do maxilar travados. O escritório parece pequeno demais para conter sua fúria. Ele passa a mão pelo cabelo, tentando conter a tempestade dentro de si, mas falha miseravelmente. De repente, gira nos calcanhares e arremessa o notebook contra a parede. A tela estilhaça, o impacto ressoando pelo cômodo.
Mércia dá um passo para trás, os olhos arregalados. Molina, você enlouqueceu? Ele se vira para ela, a respiração pesada, as narinas infladas como um touro prestes a investir. Luma está brincando com fogo. Ela acha que pode me chantagear? Que pode me fazer de idiota? Mércia engole em seco. Nunca o viu assim. Molina sempre foi frio, calculista. Mas agora, ele está completamente fora de si. Molina! Ela começa, tentando manter a voz firme. Você precisa pensar com calma. Ele solta uma risada curta, sem humor. Calma? Essa garota está metendo o nariz onde não deve? E você quer que eu fique calmo? O silêncio pesa. Molina se afasta da mesa e caminha até a grande janela de vidro. O oceano se estende à sua frente, as águas calmas contrastando com a tempestade dentro dele. Isso não vai ficar assim, ele murmura, quase para si mesmo. Ela precisa aprender que se meter comigo tem consequências. Mércia sente um arrepio percorrer sua espinha. O que você pretende fazer? Molina se vira lentamente, o olhar sombrio. Primeiro, ela vai pagar por essa ousadia. Depois, não vai ter um depois para Luma. A tensão no ar se intensifica. Mércia aperta os dedos uns contra os outros, sentindo a ameaça velada. Molina! Ele se aproxima dela, os olhos brilhando com uma decisão perigosa. Se eu fosse você, Mércia, começaria a escolher de que lado quer ficar, porque isso não vai acabar bem para todo mundo. Mércia sente o coração disparar. Ela já conhece bem Molina. Quando ele fala desse jeito, significa que alguém está prestes a ser eliminado. Luma não faz ideia do pesadelo que acaba de despertar. A lua cheia ilumina a imensidão do mar, refletindo sua luz prateada sobre as ondas tranquilas. No convés do iate, Molina desliza o olhar afiado sobre Mércia, avaliando cada mínimo detalhe da expressão dela. Seu tom de voz, porém, soa surpreendentemente suave. Vamos dar um mergulho, meu amor. Acho que precisamos relaxar depois de um dia tão intenso. Mércia esconde o estremecimento que percorre sua espinha. Conhece Molina o suficiente para saber que quando ele está calmo demais, é porque já tomou uma decisão cruel. Está tarde, ela responde, fingindo um sorriso hesitante. Não seria melhor descansarmos? Ele solta uma risada baixa e envolve a cintura dela com um dos braços, puxando-a para perto. Você adora nadar, não adora? Murmura, os lábios quase roçando o ouvido dela. Vamos, só um mergulho. Mércia sente a pressão da mão dele em sua cintura e sabe que recusar não é uma opção. Engole seco e assente com a cabeça, forçando um sorriso. Tudo bem. Molina a conduz até a borda do iate, onde uma boia flutua, aparentemente intacta. Ele mesmo desce primeiro, nadando ao redor com tranquilidade. Depois estende a mão para ela. Vem, está agradável. Mércia hesita por um segundo, mas então desliza para a água. A sensação da água salgada ao redor de seu corpo deveria ser revigorante, mas tudo dentro dela grita que há algo errado. E então, acontece. Um som súbito. Psh! Rasga o silêncio da noite. A boia afunda de repente, perdendo o ar rapidamente. Mércia arregala os olhos. Molina! Ele apenas observa, um sorriso torto brincando nos lábios. Que coisa, hein? Parece que a boia estava com um defeito. Ela tenta se manter à tona, mas a correnteza começa a puxá-la. Seu coração dispara. O desespero sobe por sua garganta como um grito engasgado. Molina, me ajuda! Ele nada em sua direção, mas não estende a mão. Apenas observa seu desespero por mais alguns segundos antes de finalmente segurá-la pelo braço e puxá-la de volta ao iate. Mércia se agarra à borda, ofegante, enquanto Molina sobe primeiro. O que foi isso? Ela grita, o corpo tremendo. Ele se inclina sobre ela, os olhos escuros como a noite ao redor. Só um aviso. Da próxima vez pode ser você. Mércia sente um arrepio gelado na espinha. O homem à sua frente não tem um pingo de remorso. Ele está avisando. Ele está ameaçando.
E agora, mais do que nunca, ela sabe que precisa agir antes que seja tarde demais. Mércia vê seu mundo virar de cabeça para baixo ao se envolver nos planos ambiciosos de Molina. Mas uma descoberta inesperada muda tudo. Entre traições, alianças improváveis e um desejo insaciável de justiça, ela precisa escolher entre a lealdade e a vingança. No fim de tudo, um vilão será morto e o outro vai parar atrás das grades. Como tudo vai acontecer, vai te surpreender. O silêncio no iate de Molina é cortado pelo barulho do salto de Mércia no mármore frio. Ela anda de um lado para o outro, o coração disparado. Mavi virou-lhe as costas como se ela fosse nada. Luma só sabe cobrar, exigir, pressionar. E Molina? Bem, Molina continua sendo Molina. Mas algo está errado, muito errado. Mércia abre a porta do escritório e vê Molina ao telefone, um sorriso torto no rosto. A voz dele está baixa, quase um sussurro, mas o tom... Ah, aquele tom ela reconhece. Ele já falou assim com ela antes, há tempos, quando ainda fingia ser só dela. Você sabe que eu não resisto a você, né? Molina murmura, segurando um copo de uísque. Amanhã, no mesmo lugar de sempre. O estômago de Mércia se revira. As mãos tremem. Aquilo não pode ser o que ela está pensando. Molina pode ser frio, manipulador, ardiloso, mas traí-la? Ele nunca ousaria. Isso é o que ela pensa. Mércia espera Molina sair e vasculha a mesa. Entre papéis e contratos, um detalhe grita para ela. Uma reserva de hotel. Um nome que não é o dela. Uma data que é amanhã. O sangue ferve. Canalha. Ela sussurra, a raiva queimando cada célula do seu corpo. O que Molina pensa que está fazendo? Ele acha que pode me enganar? Depois de tudo o que passamos juntos? A rejeição de Mavi, as cobranças de Luma, tudo já estava pesado demais. Mas isso é a gota d'água. Os dedos de Mércia se fecham sobre o papel. Seus olhos brilham de um jeito perigoso. Se Molina quer jogar sujo, ele mal imagina com quem está lidando. E agora, uma coisa é certa. Ele vai pagar, e caro. Mércia encara o próprio reflexo no espelho. Os olhos, antes cheios de devoção por Molina, agora ardem com um ódio febril. O papel com a reserva do hotel ainda está amassado em sua mão. A imagem de Molina ao telefone, sussurrando promessas para outra, martela sua mente. Você me enganou, seu desgraçado! Ela murmura, os lábios tremendo de raiva. Eu nunca fui mulher de se fazer de vítima. Não agora. Não depois de tudo que sacrifiquei por ele. A traição de Molina não é só uma ferida no orgulho. É um lembrete de que ela foi usada, descartada como um brinquedo velho. Mas se Molina pensa que pode simplesmente seguir sua vida enquanto ela se afunda no desprezo de Mavi e nas cobranças de Luma, ele está redondamente enganado. Mércia agarra o telefone e disca um número. A voz de Luma atende do outro lado, fria como gelo. O que você quer? Luma dispara, impaciente. Mércia inspira fundo. O gosto amargo da humilhação ainda está na sua boca, mas ela engole, porque agora ela precisa de aliados. Eu sei como acabar com Molina. Sua voz sai baixa, mas firme. E recuperar tudo o que ele roubou da sua família. Do outro lado da linha, o silêncio de Luma dura um segundo a mais do que o necessário. O suficiente para Mércia perceber. Ela já tem a atenção da inimiga de seu inimigo. Agora o jogo começa. A noite avança silenciosa quando Mércia chega ao encontro com Luma. O vento frio atravessa a praça deserta, mas o fogo da vingança arde quente dentro dela. Luma está ali, de braços cruzados, olhar desconfiado. Eu não confio em você, Mércia. Luma estreita os olhos. Mas se tem algo que eu odeio mais do que você, é Molina. Mércia solta um riso seco. Elas são como feras feridas, unidas por um inimigo em comum. Então temos um acordo. Mércia puxa uma pasta da bolsa e a entrega para Luma. Aqui estão documentos que Molina escondeu.
contas em paraísos fiscais, desvio de dinheiro, provas suficientes para enterrá-lo. Luma folheia os papéis, os olhos brilhando de satisfação. E por que você está me dando isso? O que você ganha? Mércia se inclina para frente, a voz baixa como um veneno escorrendo. Quero vê-lo cair, mas Molina é esperto. Se for eu contra ele, ele vai se antecipar. Agora, se formos nós duas? Luma fecha a pasta com um estalo. A ideia a seduz. Ela sabe que com Mércia do seu lado, Molina não vai suspeitar de nada. Ele não vai nem ver de onde o golpe veio. Luma sorri de canto. Mércia inclina a cabeça, satisfeita. Mas a vingança ainda está só começando. Mércia desliza pela sala de Molina como uma sombra, os saltos afundando no tapete felpudo. Ela já conhece aquele ambiente como a palma da mão, mas hoje tudo parece diferente. Hoje, cada detalhe daquele escritório luxuoso tem um significado especial. Em poucas horas, aquele império vai ruir. Molina está sentado na poltrona de couro, empunhando um copo de uísque, relaxado, seguro de si. Ele levanta os olhos e sorri ao vê-la. Está tarde, meu amor. Ele bate o dedo contra o vidro. Você não devia estar na cama? Mércia retribui o sorriso, um sorriso traiçoeiro que ele não sabe decifrar. E perder isso? Ela se aproxima devagar. Eu não perderia essa noite por nada. Enquanto fala, seus dedos deslizam pela mesa, tocando de leve os papéis que Molina assinou mais cedo. Contratos, documentos, sentenças de sua própria ruína, e ele não faz ideia. O telefone de Molina vibra. Ele pega o aparelho, as sobrancelhas franzindo. Que diabos? Mércia finge desinteresse enquanto ele lê as mensagens. Mas ela sabe exatamente o que está escrito. As contas dele bloqueadas, seus investimentos evaporando, tudo cuidadosamente orquestrado. Isso é um erro, Molina murmura, levantando-se de súbito. Mércia observa enquanto ele se desespera. Ele digita freneticamente, faz ligações, anda de um lado para o outro. Como isso pode estar acontecendo? Ela mantém a máscara, mas por dentro saboreia cada segundo. É como ver um castelo desmoronar, tijolo por tijolo. Então, o telefone de Molina toca de novo. Ele atende, e a voz do outro lado faz seu rosto perder toda a cor. Molina? A voz fria de Luma ecoa pelo viva voz. Gostou da surpresa? Mércia esconde um sorriso. Ele não sabe, mas isso ainda é só o começo. Mércia sente o ar pesado da delegacia enquanto caminha pelo corredor estreito. O som dos próprios passos ecoa em seus ouvidos como um relógio contando os segundos para o inevitável. O jogo acabou para Molina, mas para ela, as consequências ainda estão só começando. As grades frias da cela se fecham atrás dela e pela primeira vez em muito tempo, ela se permite respirar fundo. Não há mais máscaras, não há mais mentiras, apenas a dura realidade do preço que precisa pagar. Do outro lado da sala, Luma e Mavi a observam. Mércia sustenta o olhar das duas, esperando desprezo, ódio, qualquer coisa. Mas o que vê é algo inesperado. Eu devia te odiar para sempre. Mavi cruza os braços, a voz carregada de emoção. Mas no fim, você fez o que precisava ser feito. Mércia ri de canto, amarga. Tarde demais, não acha? Luma suspira, desviando o olhar. Há uma sombra de compaixão ali, mas também um peso. Elas sabem que sem Mércia, Molina jamais teria caído. Antes que qualquer uma possa dizer mais alguma coisa, um policial se aproxima e sussurra algo no ouvido do delegado. O homem se vira lentamente para Mércia, o olhar carregado de um prenúncio sombrio. Molina. Ele ajeita os óculos e respira fundo. Foi encontrado morto. Mércia pisca, sem reação. Como assim morto? O delegado hesita antes de responder. Alguém que ninguém esperava acabou com ele. O silêncio pesa no ar. Mércia sente um arrepio gelado percorrer sua espinha. Porque se Molina está morto, então o jogo ainda não acabou para ela.
A morte de Rudá abala todos ao seu redor, mas Luma não aceita as explicações de Molina e decide ir fundo na verdade. Conforme investiga, ela se vê cara a cara com Molina, mas o que ela descobre pode mudar tudo, e o que acontece em seguida vai te surpreender. Luma avança pelos corredores frios da delegacia, sentindo o peso da perda de Rudá em cada passo. O cheiro de café requentado e papel velho impregna o ambiente, mas sua mente está fixa em uma única coisa: justiça. Ela aperta o celular na mão, revendo as últimas mensagens de Rudá. Algo ali não se encaixa. Rudá parecia desconfiado, apreensivo, como se soubesse que o fim estava próximo. Ele me disse que estava perto de uma grande descoberta, que alguém ia se dar muito mal, murmura para si mesma, enquanto encara o inspetor à sua frente. O policial ajeita os óculos e folheia algumas anotações. O caso ainda está em aberto, mas há indícios de que foi um acerto de contas. O nome do Molina aparece em algumas conversas, mas nada concreto. O nome ecoa como um trovão na mente de Luma. Molina. Aquele demônio. Seu sangue gela. Deixando a delegacia, ela caminha pelas ruas agitadas, o vento gelado cortando sua pele. Seu olhar é um turbilhão de emoções, mas sua decisão está tomada. Ela precisa olhar Molina nos olhos e arrancar a verdade. Se foi ele, se ele teve coragem de fazer isso, sussurra, sentindo a raiva ferver dentro de si. Ela acelera o passo. O iate de Molina a espera, e com ela, um confronto que pode mudar tudo. Luma atravessa o imenso hall do iate de Molina com passos firmes. O piso de mármore reflete a luz fria do lustre, e cada eco de seus saltos ressoa como uma contagem regressiva para o inevitável embate. Ela avança sem hesitação até o escritório do vilão, onde ele a espera com um sorriso enigmático e um copo de uísque girando entre os dedos. Minha querida Luma, a que devo a honra? Molina ergue a taça, como se brindasse a sua própria arrogância. A jovem estreita os olhos, sentindo o fogo da raiva crescer no peito. Chega de rodeios. Eu sei que foi você. Você matou o Rudá. O vilão solta uma risada baixa, apoiando-se na poltrona de couro. Seu olhar é uma mistura de divertimento e cautela. Eu? Ora, Luma, você anda ouvindo muitas histórias. Ele inclina o corpo para frente, encarando-a. Mas se quer saber a verdade, sim, eu dei a ordem. Só que não fui eu quem apertou o gatilho. A confissão cai como uma lâmina afiada no coração de Luma. Mas antes que ela possa reagir, Molina continua. O que você não entende é que Rudá já estava marcado para morrer. Ele se meteu com gente grande, minha querida. Uma facção rival do Edinho já estava no encalço dele. Eu só acelerei o inevitável. Luma sente o sangue ferver. As palavras de Molina são um veneno, uma tentativa desesperada de distorcer a verdade. Mentiroso! Você sempre encontra um jeito de escapar, não é? Mas dessa vez não. Molina levanta-se lentamente, caminhando até ela com um olhar calculista. Cuidado com as acusações. Você sabe que eu sempre protejo os meus. Luma o encara, o coração martelando no peito. Ela sabe que precisa agir com inteligência. O jogo de Molina está só começando e ela ainda tem muito a desvendar. Molina inclina-se sobre a mesa de madeira maciça, os olhos faiscando com uma mistura de desafio e perversidade. Ele gira o copo de uísque entre os dedos, deixando o líquido dourado refletir a luz do abajur. Luma, firme como uma rocha, não recua 1 milímetro. Ela sabe que está pisando em terreno minado, mas não pode demonstrar hesitação. Você tem uma mente brilhante, Luma. Sempre teve. A voz dele desliza pelo ambiente como uma serpente sinuosa. É por isso que eu confio tanto em você. Você é minha herdeira. Tudo que eu construí, um dia será seu. Luma estreita os olhos. Ele está jogando, tentando manipulá-la, envolvê-la com promessas vazias e laços de sangue que para ela não significam nada.
E foi essa mesma inteligência que me fez entender tudo, Molina. Rudá descobriu seus podres antes de mim, e por isso ele morreu. Molina sorri de lado, um sorriso frio, calculista. Ele dá um passo em sua direção, observando-a como um predador analisando a presa. Você sempre foi sagaz, mas está vendo as coisas de forma muito simplista. Eu não sou o único monstro nessa história. Luma cruza os braços, sentindo o coração martelar. Cada palavra dele é como uma cortina de fumaça, tentando distraí-la da verdade. Ah, não? Então me explica, Molina. Quem mais teria tanto interesse na morte do Rudá? O vilão respira fundo e dá um longo gole no uísque antes de inclinar a cabeça, os olhos se estreitando como lâminas. Você quer mesmo saber? Então eu vou te contar. Mas precisa estar preparada para a resposta. Luma mantém a expressão impassível, mas por dentro, sente a tensão apertar como um nó. Molina vai falar. A questão é, até que ponto a verdade dele é confiável? Molina repousa o copo na mesa com um gesto calculado, o gelo tilintando como um relógio marcando o tempo de seu jogo sujo. Ele observa Luma com um meio sorriso, como se saboreasse cada segundo daquele embate. Você quer mesmo a verdade? Sua voz desliza pelo ar como uma lâmina afiada. Pois bem, eu vou te dar uma. Ele caminha devagar ao redor da mesa, aproximando-se, os passos ecoando no silêncio carregado da sala. Eu dei a ordem para apagar Rudá, sim. Mas a verdade é que, quando meus homens chegaram, ele já estava jurado de morte. A facção que ele tentou enganar chegou primeiro. Luma solta uma risada seca, cruzando os braços. Que conveniente, hein? Você manda matar o Rudá, mas, por obra do destino, outra pessoa faz o serviço antes? Que história mais conveniente, desgraçado. O vilão ergue as sobrancelhas, fingindo uma expressão quase paternal. O mundo do crime não é tão previsível quanto você pensa, Luma. Você quer acreditar que eu sou o único responsável porque é mais fácil. Mas as ruas têm suas próprias regras. Rudá brincou com fogo, e não fui eu quem o queimou. Luma dá um passo à frente, sentindo o sangue ferver. Para de me tratar como uma idiota. Rudá morreu porque descobriu algo sobre você. E agora você quer me fazer acreditar que foi apenas uma coincidência? Molina sorri, os olhos brilhando com ironia. Ah, minha filha, se tem uma coisa que eu aprendi é que coincidências podem ser muito bem aproveitadas. Luma encara o pai, o coração acelerado. Ele está blefando? Está dizendo a verdade? Ou simplesmente está jogando com a dúvida, tentando fazê-la perder o foco? A resposta pode estar a um passo de distância, mas se ela der um movimento errado, pode ser tarde demais. Luma aperta os punhos, sentindo as unhas cravarem na palma da mão. Molina a observa com um brilho cínico nos olhos, como um jogador que sabe que tem todas as cartas na manga. Mas ela não pode se deixar levar. Precisa ser esperta. Precisa enganá-lo do mesmo jeito que ele tenta enganar o mundo. Sabe de uma coisa, Molina? Ela solta um suspiro e recua um passo, fingindo hesitação. Talvez você tenha razão. Talvez eu tenha julgado tudo errado. O vilão ergue uma sobrancelha, estudando cada detalhe de sua expressão. Ah, então você finalmente está começando a enxergar além da raiva. Isso é bom, Luma. Muito bom. Ele se aproxima lentamente, como um lobo que sente o cheiro da presa prestes a ceder. Você tem algo que poucos têm, minha filha. Inteligência, ambição. E mais importante, sangue forte. Você é minha herdeira. Não precisa se preocupar com o passado. Precisa olhar para o futuro. Luma baixa os olhos por um instante, deixando um silêncio se estender entre eles. A tensão é palpável, como um fio prestes a se romper. Talvez você tenha razão, ela murmura jogando a isca. Molina sorri satisfeito. Ele gira o copo de uísque entre os dedos, relaxado. Claro que tenho. Você tem muito a ganhar ao meu lado. Muito mesmo.
Luma levanta o olhar devagar, a mente trabalhando a mil. Ela precisa manter o disfarce, precisa convencê-lo de que não representa perigo, mas no fundo, já sabe o que tem que fazer. Molina pode pensar que tem o controle da situação, mas ele não faz ideia do que Luma está prestes a armar. Luma mergulha em um jogo arriscado, onde mentiras, traições e um golpe milionário podem mudar seu destino para sempre. Molina, astuto e implacável, está prestes a dar o bote, mas não imagina que sua maior ameaça está mais perto do que ele pensa. Quando tudo parece decidido, uma reviravolta de tirar o fôlego vira o jogo, e o que acontece em seguida vai te deixar de cabelo em pé. Luma observa Molina pelo canto do olho, mantendo a respiração firme como um caçador que aguarda o momento certo para atacar. Ele está diante dela, confiante, esbanjando aquele sorriso presunçoso de quem acredita estar sempre no controle. Mas hoje, a maré muda. Hoje, ele pisa exatamente onde ela quer. Confie em mim, Magda. Se jogarmos do jeito certo, ele cai, murmura Luma, sua voz carregada de urgência. A empresária cruza os braços desconfiada. Não é mulher de se deixar enganar fácil, mas a verdade pulsa diante de seus olhos. E se ele perceber? Sussurra, ainda hesitante. Luma inclina-se levemente, sem desviar o olhar de Molina. Ele não pode desconfiar de nada. Você vai marcar o encontro e fingir que está disposta a adiantar o pagamento. Simples assim. Do outro lado do salão, Molina desliza entre os convidados como uma serpente, espalhando charme e falsa cortesia. O impostor se sente intocável, dono do próprio jogo. Mal sabe ele que, desta vez, a rainha do tabuleiro está prestes a lhe dar o xeque-mate. Magda solta um suspiro longo e finalmente concorda. Está bem. Vou chamar ele agora. Ela se aproxima do vilão com passos calculados. Julius Ayer, precisamos conversar. Molina ergue os olhos interessado. Sempre é um prazer falar com você, minha querida Magda. Ela força um sorriso. Decidi que podemos fechar o negócio mais rápido do que imaginamos. Podemos nos encontrar amanhã no banco? Um brilho faminto dança nos olhos de Molina. Mas é claro, minha cara, sempre gostei de resolver as coisas com rapidez. Luma, à distância, observa a cena com atenção. Ele mordeu a isca. Agora é só esperar para puxar a rede. O relógio avança e o destino se desenha no horizonte. Amanhã, o teatro de Molina ruirá diante de seus próprios olhos. Amanhã, o jogo muda. Molina atravessa a porta do banco com passos calculados, ostentando a postura impecável de um homem de negócios. O disfarce de Julius Ayer está perfeito. Terno de corte elegante, cabelo meticulosamente alinhado, um leve sorriso de quem está prestes a embolsar uma fortuna. Ele nem percebe os olhares atentos que o cercam. Atrás do balcão, um gerente se aproxima. Senhor Julius Ayer, os fundos foram liberados. A senhora Magda já está a postos para concluir a transação. Molina arqueia as sobrancelhas, satisfeito. Excelente. Não gosto de perder tempo. Ele desliza pelo ambiente como um rei prestes a tomar posse de seu reino, mas algo está fora do lugar. Há um peso no ar, uma tensão sutil que faz sua nuca formigar. Ele ignora. Ganância é mais forte que intuição. Do lado de fora, Luma assiste tudo por uma das janelas. O coração martela no peito, mas ela mantém a respiração controlada. Tudo está acontecendo exatamente como planejado. Ela aperta o celular contra a palma da mão. Agora, diz em um tom firme. No mesmo instante, um grupo de policiais disfarçados espalhados pelo banco entra em ação. O gerente troca um olhar discreto com um dos agentes e anuncia. Senhor Julius Ayer, um momento antes de prosseguirmos. Só precisamos confirmar uma última informação. Molina sente um arrepio percorrer a espinha. Que informação? Questiona, forçando um sorriso. O agente, agora ao lado dele, não hesita. Seu nome verdadeiro. Por um segundo que parece uma eternidade, Molina congela.
O brilho de segurança em seus olhos se apaga, substituído por um lampejo de pânico. Ele percebe. O chão se desfaz sob seus pés. Ele gira nos calcanhares e dispara em direção à saída. Esbarra em um cliente, derruba uma pasta cheia de documentos, mas não para. O segurança do banco tenta bloqueá-lo, mas Molina se esquiva com um golpe ágil no ombro do homem e segue em disparada pela rua. Luma vê a cena se desenrolar e corre para fora. "Ele tá fugindo!" grita, arrancando o rádio do bolso. "Atenção! Ele saiu pela entrada principal!" O caos se espalha. Viaturas que estavam estacionadas discretamente ganham vida, sirenes rasgam o ar, policiais correm na direção do criminoso. Molina mergulha no meio dos carros, desviando, se esgueirando como um rato encurralado. Mas o estrago já está feito. As câmeras das emissoras captam cada segundo da cena. Nos celulares, notificações pipocam com manchetes explosivas. Júlio Zayer é uma fraude. Golpista foge da polícia ao tentar sacar milhões. No alto de um prédio próximo, um letreiro de LED pisca sem piedade, como se o próprio destino estivesse esfregando a verdade na cara do vilão. Molina corre como se pudesse fugir da própria sombra. Mas agora não há esconderijo. E longe dali, em um escritório luxuoso, Magda lê as manchetes com as mãos trêmulas. O sangue ferve, os olhos brilham de fúria. Ela agarra o telefone e disca um número. "Preciso falar com Mércia. Agora!" Magda aperta o celular com força, os dedos tremendo de pura indignação. O escândalo já tomou conta da TV, dos sites, das redes sociais. "Júlio Zayer não existe!" Zrenia estampam as manchetes. "Golpista foge da polícia ao tentar sacar 40 milhões de dólares." Ela sente o gosto amargo da fúria subir pela garganta. Do outro lado da linha, a secretária de Mércia gagueja. "Dona Mércia está em uma reunião. Posso pedir para Agora!" Magda esbraveja, sem paciência para desculpas. Minutos depois, Magda invade o escritório de Mércia sem pedir licença. A mulher, elegantemente sentada atrás da mesa, mal levanta o olhar, mas o leve tremor em suas mãos denuncia que já sabe do que se trata. "Vocês armaram pra cima de mim, não é, seus picaretas?" Explode Magda, jogando um tablet sobre a mesa, onde o rosto de Molina, ou melhor, do farsante Júlio Zayer, está estampado em todos os canais. Mércia força um sorriso, a voz suave, mas carregada de veneno. "Magda, minha querida, vamos manter a calma. Deve ter havido algum engano." Magda solta uma risada seca, sarcástica. "Engano? O bandido que você me apresentou fugiu da polícia. Eu quase fui parar no meio dessa sujeirada. Tive que me virar nos 30 para não ter meu nome envolvido. Você tem ideia do risco que me colocou?" Mércia suspira, recostando-se na cadeira. "Eu entendo que esteja nervosa, mas garanto que tudo será esclarecido. Talvez não fosse o verdadeiro Júlio Zayer. Talvez alguém tenha se passado por ele." Os olhos de Magda faiscam. "Você acha que eu sou idiota, Mércia? Olha bem para minha cara. Eu caí na conversa de vocês uma vez, mas agora acabou." Ela se inclina sobre a mesa, sua presença dominando a sala. "Escuta bem. Eu estou cancelando a compra do Albacoa. O contrato, rasgado. O dinheiro, bloqueado. E você pode dizer para o seu comparsa que o jogo acabou." O silêncio na sala pesa como chumbo. Mércia aperta os lábios, sua expressão finalmente vacilando. "Magda, pense bem. Esse negócio era bom para todo mundo." Magda solta um suspiro exagerado, pegando sua bolsa. "Era bom para vocês, mas agora é cada um por si." Ela gira nos calcanhares e sai, batendo a porta com força. Mércia permanece imóvel por alguns segundos, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. Então, pega o telefone com mãos trêmulas e disca um número. Do outro lado da linha, uma voz rouca e furiosa atende. "Diga logo." Mércia engole seco antes de sussurrar. "Molina, temos um problema." Mércia solta o telefone com um baque surdo sobre a mesa.
O ar do escritório parece mais pesado, sufocante. Ela se levanta, caminha até a janela e encara a cidade lá fora. Torres altas, luzes piscando, o mundo girando indiferente à ruína que desaba sobre ela. A porta se escancara sem aviso e Molina entra como uma tempestade, os olhos faiscando de pura fúria. O que diabos aconteceu? Mércia respira fundo antes de se virar para ele. Magda cancelou a compra. Molina trava no lugar. Por um instante parece não acreditar no que houve. Então, solta uma risada curta, incrédula. Você só pode estar brincando. Mércia aperta os olhos. Ela descobriu tudo. Acha que pode simplesmente fugir da polícia e continuar os negócios como se nada tivesse acontecido? Ele passa as mãos pelos cabelos, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Isso não pode estar acontecendo. Eu estava tão perto. Mércia bate as mãos na mesa, interrompendo sua explosão. Presta atenção! Não adianta surtar agora! Precisamos de uma saída! Molina a encara, os dentes cerrados. Saída? Você quer uma saída? A única saída seria essa maldita Luma ter ficado quieta. Foi ela, não foi? Foi ela quem armou essa emboscada? Mércia hesita, mas não nega. Molina solta um palavrão e atira um porta-retratos contra a parede. O vidro estilhaça, espalhando cacos pelo chão. Essa mulher não sabe com quem está mexendo. Mércia observa o vilão com olhos cautelosos. O Molina que está diante dela agora não é apenas um homem irritado. Ele é uma fera acuada, pronta para atacar. Se quer resolver isso, comece pensando com a cabeça e não com a raiva. Ela adverte, sua voz mais fria do que nunca. Ele respira fundo, forçando-se a se recompor. Então, seus lábios se curvam em um sorriso torto, perigoso. Se a Luma acha que já venceu, é porque ainda não sabe o que eu sou capaz de fazer. E longe dali, enquanto Molina trama sua vingança, Luma está prestes a receber uma visita inesperada. Luma enxuga as mãos no avental enquanto confere a última fornada de pães no forno. O cheiro quente de especiarias invade a cozinha, mas sua mente está longe dali. Desde o golpe frustrado de Molina, a sensação de que algo ainda não terminou a persegue. Ela suspira, tentando se convencer de que o pior já passou. Mas então, um som seco ecoa do lado de fora. 3 batidas firmes na porta dos fundos. Seu corpo enrijece. Pouca gente usa aquela entrada. Luma seca as mãos rapidamente e caminha até a porta. O coração martela no peito quando ela gira a maçaneta e se depara com Mércia, parada ali, impecável como sempre, mas com um brilho diferente nos olhos, um misto de tensão e urgência. "Podemos conversar?" Mércia pergunta, a voz suave, mas carregada de algo que Luma não consegue decifrar de imediato. Luma cruza os braços. "Se veio tentar me convencer de alguma coisa, nem perca seu tempo." Mércia solta um suspiro, como se esperasse essa resposta. "Eu só preciso de 5 minutos." Luma hesita, mas dá um passo para o lado, permitindo a entrada. Mércia avança pelo espaço, analisando o ambiente com um olhar rápido antes de se virar. "Você não faz ideia do que acabou de começar." Luma arqueia uma sobrancelha. "Eu finalizei um golpe milionário. Isso para mim já é o bastante." Mércia dá um passo adiante, baixando o tom de voz. "Você pode ter tentado derrubar Molina, mas ele ainda não caiu." A frase arrepia a nuca de Luma. "E o que você está querendo dizer com isso?" Mércia a encara nos olhos, sem piscar. Que Molina não aceita perder. O silêncio pesa entre elas. Luma aperta os lábios, sem demonstrar medo. "Se ele vier atrás de mim, vai se arrepender." Mércia inclina levemente a cabeça, com um sorriso quase imperceptível. "Espero que tenha certeza disso." E ao dizer isso, ela se afasta lentamente em direção à porta, deixando Luma sozinha com aquela sensação incômoda de que o jogo ainda está longe de acabar.